Deus está lhe devolvendo a oportunidade de ser livre nessa terra. Detalhe, Deus não nos chamou para sermos cauda, como está em Deuteronômio, capítulo de número 28, mas Ele nos escolheu para estarmos por cima como cabeça. Comigo, a sua vara e o seu cordão me consola. Sabe o que me consolou? Foi a vara e o bordão do bom pastor. Por quê? Porque Ele fez uma promessa. Ele está com nós todos os dias. E essa noite Jesus estará aqui. Glória a Deus. Essas palmas foram para mim, agora palmas para Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia. Hoje é noite de libertação, estamos em um culto no Ministério da Restituição, em Santa Maria, Distrito Federal. Aqui nós estaremos fazendo menção da palavra que cura, a palavra que salva, que liberta, que muda, que transforma. Transformou a minha vida, pode transformar a sua vida também, em nome de Jesus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 7. E quando você procura, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que se encontram, por rever meu pai na fé, pastor Manuel Elias, também com a pastora Inicinha, tem testemunhado o milagre que aconteceu na minha vida nesse lugar. Quando uma pessoa passa pelo vale da sombra da morte, tem um ditado popular que as pessoas costumam falar, que dizer, essa pessoa nasceu de novo. Eu quero falar que eu passei pelo vale da sombra da morte, mas nesse lugar eu nasci de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 7, todos acharam? Diga glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor: porque andamos por fé e não por vista. Repetindo, porque andamos por fé e não por vista. Você que anda pela fé, senta glorificando o Rei da Glória. Amém? Louva a Deus pela vida do presbítero Bezerra, que nos fez esse convite. Outrora nós vivíamos junto no vale das trevas, no vale da sombra, né? Fazendo aquilo que não nos agradava a Deus. Hoje nós fazemos aquilo que agrada a Jesus, glorificamos Ele em nome santo de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aqui o justo, ele não anda por vista, mas sim pela fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Quando o apóstolo Paulo falou aqui que o justo, ele não anda segundo as suas vistas, segundo o que vê, mas segundo a fé, porque outrora ele tinha olhos, mas não via. Quer dizer, ele enxergava as coisas carnais com seus olhos carnais, mas as coisas espirituais ele não enxergava. Ele não enxergava o trabalhar de Deus. Mas quem tem fé é assim, ele enxerga o trabalhar de Deus. Se você tem fé essa noite, você pode acreditar que Deus está trabalhando na tua vida. Ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. Ele entra onde você não pode entrar. Ele manifesta aquilo que você não pode manifestar. Se isso é verdade, levanta a tua mão para cima e glorifica o nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz:
lá em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha só que a palavra nos diz, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando isso ele fala, aqui a palavra do Senhor nos diz, que aquilo que Deus promete ele cumpre. Lá em Mateus, no capítulo de número 28, na parte B do versículo, ali a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus falando, dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele deixou certo uma promessa, e essa promessa é: estou convosco todos os dias, e até a consumação do século, eu estou convosco. Isso quer dizer que a promessa de Deus, ele não volta atrás. Isso quer dizer que aquilo que ele promete, ele cumpre. Se ele fala que está convosco todos os dias, ele está convosco no vale, ele está convosco na prova, ele está convosco na enfermidade, ele está convosco na angústia, ele está convosco, é todos os dias, e detalhe, é diariamente ele está conosco, até a vinda, até o arrebatamento, e detalhe, vai ser arrebatado aqueles que estiver com ele. Lá em João, no capítulo de número 15, versículo de número 7, nos diz a palavra do Senhor: se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos serás concedido. Detalhe, Deus só concede se você permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em vós. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm fé, não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou: nós não andamos por vista, mas sim pela fé. Atos, capítulo de número 9, nos diz que Paulo, ele já, inspirava, ameaça contra os cristãos, até que ele, no caminho de Damasco, pronto para poder pegar e matar os que prender e matar os cristãos, a palavra do Senhor nos diz que veio uma luz resplandecente na direção de Paulo, e falou: Paulo, Saulo, Saulo, porque tu me persegue? E de repente aquela luz e aquela voz a qual ele ouvia, detalhe, ele não estava enxergando, mas havia o clarão vinha de Jesus. Detalhe, Jesus, ele manifesta a luz dele no mundo. Paulo estava em trevas, e sabemos que a luz não combina com as trevas. Ou você hoje está nas trevas, ou você está na luz de Jesus. Não tem meio termo. A pessoa que está na luz é diferente, as trevas não prevalecem. João, capítulo de número 1, nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou-se e fez carne, e habitou entre os homens. Detalhe, a luz estava no mundo, e as trevas não prevaleceram contra a luz de Jesus. Detalhe, se nós estamos aqui na terra e Jesus está em nós, podemos fazer menção das palavras que o apóstolo Paulo falou: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, levanta a tua mão e glorifique a Deus essa noite. Já estou crucificado com Cristo. Hoje eu posso falar: hoje eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por Cristo viver em mim, as trevas não têm mais poder sobre a minha vida. As trevas não têm mais poder sobre a minha vida. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que está nas trevas não pode agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. E lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, é uma promessa a qual ele não falhou. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça nas trevas, mas tenha a vida eterna. Aconteceu isso comigo, mas antes de eu narrar o final que aconteceu comigo, quando aos 9 anos de idade, fui consagrado ali no Vale do Amanhecer a uma entidade chamada Iemanjá, Sou ex-filho de Iemanjá. Aos 12 anos de idade, eu já era templo e moradia, não do Espírito Santo de Deus, mas eu era templo e moradia dos pretos velhos, dos caboclos, dos orixás, de oriundo da Umbanda, a qual eles me escravizaram, a qual eu cresci e passei 11 anos da minha vida servindo eles sem medida, mas para honra e glória. Hoje eu sirvo aquele que me salvou. Hoje eu sirvo não mais as trevas, mas eu sirvo a luz, para honra e
glória de Deus. Olha só o que aconteceu. A palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos quando você dobra o seu joelho e quando você fala com Deus. Deus, ele inclina seus ouvidos para ouvir a tua oração. É por isso que lá em Salmos de número 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando uma pessoa que é uma ovelha desse bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, quando essa ovelha pede para ele, ele dá. Ele leva pasto verdejantes, ele leva as águas tranquilas, por amor do seu nome. Ele protege e guarda. Ainda o salmista falando que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cordão me consola. Sabe o que me consolou? Foi a vara e o bordão do bom pastor. Por quê? Porque ele fez uma promessa. Ele está com nós todos os dias. E essa noite Jesus estará aqui. Uma jovem, irmãos, filha de uma pastora, ela me conhecia e sabia que eu era, sabe, um médium, um espírita, a qual vivi muitos anos, e ela sabia da minha sina, né? No decorrer de 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, e no decorrer de 11 anos, essas entidades fizeram o que quiseram comigo, sabe? Me levaram a conhecer as drogas. Estar aqui uma prova ocular, né? O presbítero Bezerra nos conheceu armado na rua, nos conheceu drogado. Vejamos praticamente um irmão, né? Francisco, com 4 tiros na cabeça, estava do meu lado. Quando eu falo que eu passei pelo vale da sombra da morte, sabe, eu falo aquilo que é verídico. Hoje em dia, tem muitas pessoas pregando, falando um testemunho falso, sabe, falando que Deus fez, mas não fez. Mas para honra e glória, Deus, ele me fez vir desse lugar para testemunhar o que Deus fez na minha vida. E se Deus fez na minha vida, ele também pode fazer na tua vida. Se Deus fez na minha vida, ele pode fazer você também na tua vida. Aquilo que teu coração deseja. Se você deseja receber uma cura, receber a libertação, você está no lugar certo. A palavra do Senhor nos diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. No ano de 2000, me encontrava dependente de drogas, armado. Eu sou ex-drogado, eu sou ex-traficante, né? Eu sou ex-médio do Vale do Amanhecer. O que Deus fez na minha vida foi tremendo. A palavra do Senhor nos diz que muito perdoado, mas ama. Sabe, irmãos, e quando outrora eu tinha desejo de largar as drogas, eu tinha desejo de largar aquela vida, porque quem busca, sabe, outros caminhos, quem bate na porta da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé, quem bate, sabe, na porta de homens, primeiramente a palavra já nos ensina que nós não devemos confiar em homens. Maldito o homem que confia em outro homem, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Está aí o motivo de eu sofrer muito nessa vida, porque eu procurava conselho do homem, porque eu procurava, sabe, irmão, recurso que vinha do homem. Passei por casa de recuperação ali em Lusiana, no estado do Goiás, a qual saí mais revoltado. Eu sou ex-homicida, para a honra e glória do Senhor. Eu tenho vergonha do que eu fiz, mas eu tenho orgulho do que Deus fez na minha vida. É por isso que eu falo e falo daquilo que Ele fez. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor tem poder.